Função quadrática, vídeo aula 2, exercício 4. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número f de infectados é dado pela função f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120t, em que t é expresso em dia e t0 é o dia anterior à primeira infecção. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E uma segunda dedetização precisou acontecer. A segunda dedetização aconteceu no... Então tem as alternativas aqui, 19º dia, 20º dia, 29º dia, 30º dia, 60º dia. E a expressão é a expressão do segundo grau e eu quero que o número de infectados chegue à marca de 600. E o número de infectados é a função, é f. f determina o número de infectados. Então, se o f é o número de infectados, no lugar do f de t aqui vai entrar o valor 1.600. E a gente deixa de ter uma função do segundo grau e passa a ter uma equação do segundo grau, tá? Porque o f, a minha variável y, a minha variável f de t aqui, que depende do t, vai assumir o valor 1.600. Então é isso que a gente vai escrever. Ó. Então 1.600, depois eu vou repetir o resto. Vem o resto da expressão. Igual menos 2t ao quadrado mais 120t. Então isso aqui é uma equação do segundo grau e a gente vai organizar isso aqui. Então esse menos 2t ao quadrado eu vou passar para o primeiro termo. Esse mais 120 eu vou passar para o primeiro termo, 1.600 vai continuar e do lado direito vai ficar zero. Então vamos fazer esse procedimento. Menos 2t passou para lá, ficou mais 2t. 120t está positivo, mais 120t. Passou para o lado esquerdo, menos 120t. O 1.600 continua do lado esquerdo, 1.600. E finalmente, igual a zero. Essa equação é só a gente resolver, mas ela é... Esses coeficientes aqui, ó, o 2, o 120 e o 1.600, esses coeficientes são múltiplo de 2. Então, se eu dividir a equação por 2, esses números ficam menores e fica mais fácil de eu resolver. E é o que eu vou fazer. Ó. Isso aqui dividindo por 2, 2 dividido por 2 dá 1, fica t ao quadrado. Menos 120 dividido por 2 dá menos 60. 1.600 dividido por 2 dá 800. E igual a zero. Agora a gente vai resolver usando a fórmula que a gente conhece. Então tem o delta, que também é chamado de discriminante. A gente calcula o delta primeiro. O delta tem essa cara aqui, ó. B elevado ao quadrado menos 4ac. O A, o B e o C são os coeficientes. O A é um número que multiplica o termo ao quadrado. O B é o número que multiplica o termo à primeira potência. E o C é o termo independente, é o número que não tem incógnita. Então a gente vai substituir. Delta igual. Então, no lugar do B, eu vou escrever menos 60, que é o termo que multiplica a incógnita ao expoente 1. Entre parênteses, elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A. O A é o número que multiplica a variável, a incógnita ao quadrado, né? Então, aqui no caso do t ao quadrado, o A que é 1, e o C, o termo independente, que é 800. E a gente vai fazer essa continha. Menos 60 elevado ao quadrado dá mais 3.600. Todo número elevado ao quadrado é positivo, então está entre parênteses. Menos 60 vezes menos 60 dá mais 3.600. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 800 dá menos 3.200. E o delta vai ser essa diferença. 3.600 menos 3.200. Delta vai ser igual a 400. Agora a gente vai resolver. Tem uma fórmula. Eu vou até escrever a fórmula aqui. Como se fosse... em vez de escrever na incógnita t, né, nossa incógnita aqui é t, eu vou escrever na incógnita x, que normalmente a gente usa o x. Mas faz o mesmo efeito. Então a gente está calculando... Eu vou escrever x, mas a gente está calculando o t, naturalmente. Então a fórmula clássica que resolve é essa aqui. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. E o delta a gente já calculou, a gente vai substituir aqui. Então a gente vai ter x é igual, esse menos ali aparece, aí o b é negativo, vai ter que ficar entre parênteses, menos 60, mais ou menos. Raiz quadrada do delta, o delta vai lá dentro que é 400, dividido, né?
2 vezes A. O A vale 1, então fica 2 vezes 1. E a gente continua fazendo essas continhas. Menos 60, isso aqui vai dar mais 60. Mais ou menos continua. Raiz quadrada de 420. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Agora a gente vai pegar dois caminhos, o caminho do mais e o caminho do menos. O caminho do mais eu vou chamar de x', então vai ser 60 mais 20 sobre 2. 60 mais 20 dá 80, dividido por 2 dá 40, então x' 40. E vamos pegar o caminho do menos, que é o x duas linhas. Então vai ser 60 menos 20 dividido por 2. 60 menos 20 dá 40, dividido por 2 dá 20. O que acontece que a resposta é 20, porque então, já no 20º dia, vai atingir essa população de 1.600 infectados. Então, no 20º dia atingiu, e a segunda detetização foi feita justamente no 20º dia. Então, a resposta, letra B, 20º dia.